Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo de boa, tudo na paz? Aqui é o Nicolas que vem para mais um vídeo. Rapaziada, vamos estar começando aqui esse vídeo hoje, mas antes, se inscreva no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Rapaziada, hoje nós vamos estar comentando, né, do 0x0 de Vasco e Corinthians, primeiro jogo da final, tá, da Copa do Brasil. Resultado bom pro Vasco, né, que leva esse jogo pro Maracanã. Vamos estar falando tudo sobre esse jogo, comentário, as coisas mais relevantes do jogo, tá? E eu queria pedir a sua inscrição e o seu like antes disso. Bora começar esse vídeo, rapaziada. O Vasco, rapaziada, vinha com essa escalação a campo, a mesma que foi utilizada na semifinal, tá? Sem nenhuma novidade, tá? Vou falar aqui para vocês. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodrigues, Cauã Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. Foi assim que o Vasco veio escalado, né, para o jogo desta quarta-feira, quer dizer, né? Falei errado, desculpa. Rapaziada, o Vasco vinha igual, o Corinthians, né, vinha com 6 pendurados, tá? E pelo que parece, nenhum deles levou cartão. Por incrível que pareça, 6 titulares do Corinthians estavam pendurados. Era só levar mais um cartão que ali eles não estariam no jogo da volta. Tava Hugo Souza, Garro, jogadores ali importantes do Corinthians estavam pendurados, tá, rapaziada? E infelizmente não tomaram cartão. O Corinthians estava muito cuidadoso com as faltas, tá? Sempre evitando ao máximo, tá? O Corinthians ontem evitou ao máximo qualquer tipo de falta ou alguma faltinha besta, tá? Porque o árbitro, né, chegou até a tolerar até um ponto em que ele falou que ia começar a aplicar cartão. Então o Vasco, né, fazia mais faltas do que o próprio Corinthians, que ficava mais calmo. O Vasco dominou a maior parte do jogo e as ações também. Vou trazendo alguns gráficos e estatísticas aqui para vocês, tá? E bora. Rapaziada, e como começava o jogo? Começava o Vasco ali, né, com um impedimento, tá? O Ryan fez o gol, tá? Mas ali, né, estava impedido o nosso camisa 77. Rapaziada, o Vasco, né, dominava um pouco das ações ofensivas do jogo, tá? Ali nos 17 até os 23 minutos do segundo tempo, o Vasco teve, se eu não me engano, foi 3 chances, né? Atacou mais um pouco ali entre os 17 aos 23 minutos do primeiro tempo, tá? Com isso, né, o Vasco foi acalmando um pouco o jogo, né? E aos 36 minutos ali do primeiro tempo, né, o Vasco fez alguns ataques, né, e dominava um pouco da posse de bola do jogo. E querendo ou não, o Corinthians não atacava muito, tá? O Corinthians tinha muito erro de passe e era o que o Vasco estava ali utilizando. O Vasco trabalhava a bola ali muito bem, tá? E ali aos 36 minutos o Vasco já tinha 4 finalizações, tá? Aos 36 minutos. Não é muito, mas o Vasco dominava mais ações ali do jogo, trabalhava muito mais a bola do que o Corinthians, que não tinha tanta posse de bola, né, rapaziada? E tocava muitas vezes errado. Isso daí foi crucial para o Vasco impor a posse de bola e impor os contra-ataques, tá? E aí, pena que o Vasco não conseguiu chegar ao gol, mas chegou muito perto, tá, rapaziada? Eles também tiveram um gol impedido deles também, tá? Mas, rapaziada, a decisão vai ficar aqui pro Maracanã. Mas aqui o jogo vai ser diferente, vai estar na casa do Vasco, né? E o Vasco ontem jogava mais tranquilo para tentar tirar um empate mesmo, tá, rapaziada? Porque quem jogou lá, ou quem sabe, é muito difícil jogar lá em Itaquera, jogar lá na arena, na Neoquímica. Então é muito difícil. Mas o Vasco arrancou um empate, que foi um passo importante ali, né?
ali do jogo, né? Querendo ou não. Rapaziada, se tem uma pessoa, né, que a gente pode destacar nessa Copa do Brasil, e que do lado do Nuno, que foi uma das contratações, Cauã Barros, que vieram lá do início da temporada, chegaram no meio, né, ali. Eu acho que as contratações as melhores do Vasco, né, foi o Nuno, o Cauã Barros, né, ele já era do Vasco, estava emprestado, né, mas voltou. O Andrés Gomes, que é esse cara aí que está na sua tela. O que ele corre dentro de campo, rapaziada, ele se esforça e ele é um cara que se dedica demais, rapaziada. Ele está sendo um dos protagonistas aí, né, dessa semifinal, da final, ao lado aí do Ryan também, né. O Verratti também fez aquele gol lá que decidiu. O Verratti também foi decisivo, mas o Andrés Gomes tá sendo também um cara que tá correndo demais, tá? Indo de um lado pro outro, tem muito fôlego, né? E ali o Nuno Moreira, rapaziada, é o que o Diniz sempre fala, né? Ele é um cara mais técnico, porque o Nuno Moreira, ele não tem aquela velocidade, não é um ponta, certo, né? Ele é aquele jogador mais de armação, né? Ali, ele cansa ao longo do jogo. Tanto que ele veio ali da Liga de Portugal já finalizada, era para ele estar de férias, ele continuou jogando o ano inteiro, então ele está bem cansado, né? Ali vai receber as férias dele, né? Claro, logo que acabar a Copa do Brasil, o elenco do Vasco também. E aí vai começar, né, rapaziada? O quem não fica no Vasco, a lista de dispensas do Vasco, que eu vou estar falando aí, né? Mais pra semana que vem, tá? Essa semana aqui, rapaziada, vai estar saindo vídeo de novidades, notícias e tal. E tudo que acontecer ali, né? Sobre saídas, quem chega. Eu vou estar postando mais pra semana que vem. Depois que acabar a Copa do Brasil, lá pra uma quarta ou terça-feira da semana que vem, tá? Eu vou estar falando aí, né? Sobre as saídas e as contratações do Vasco pro ano que vem. Mas, rapaziada, com tudo é isso. O Vasco fez um jogo muito melhor do que o Corinthians, né? Ali trabalhou mais a bola, chegou mais vezes, tá? E levou esse jogo pro Maracanã. Vou estar gravando aqui um vídeo aí sábado, tá? Falando como é que o Vasco chega aí pro jogo, prováveis, né, escalações, tal. Tudo aí pra vocês no sábado, tá? Rapaziada, se inscrevam no canal, deixem um like, fortalece demais. Falou, fui, até o próximo vídeo. Tchau!